até a morte de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, você vê Deus tratando com o seu povo terreno, os judeus. A partir daí, nós temos a igreja, um novo povo, escolhido até mesmo antes dos judeus, nos desígnios de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. É na doutrina dos apóstolos, que está nas epístolas, que nós vamos encontrar aquilo que é para esse povo, para a igreja. Eu vi que a sua dificuldade está com o sábado ou sabate judeu, por acreditar que o cristão deveria guardar o sábado, assim como faziam os israelitas. Você disse pertencer a uma denominação que guarda o sábado, mas não disse qual. Antes de continuar, eu quero alertá-lo de que se você pertence à religião adventista, está colocando a sua confiança em algo cujas bases, cujos fundamentos não são dignos de crédito por terem sido estabelecidos em desobediência à palavra de Deus. Como? Eu vou explicar. O Adventismo tem as suas bases no movimento criado por William Miller, que tinha o péssimo hábito de marcar a data da volta de Cristo. Mais tarde, o movimento adotou uma profetisa chamada Ellen White, que alegava ter visões e receber revelações. O Adventismo atual é baseado nos ensinos e visões de Ellen White. E a palavra de Deus nos dá razões suficientes para não darmos crédito a esses ensinos. Uma passagem na Bíblia diz: como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 14, 33 a 37. Se Ellen White se considerasse realmente espiritual, ela teria reconhecido este mandamento do Senhor, que as mulheres não devem ensinar, como fala também na carta a Timóteo, e devem permanecer caladas nas reuniões da igreja. Não se trata de considerar a mulher inferior ao homem ou de um capricho cultural da época do Novo Testamento. Não, nada disso. Mas é apenas uma questão de ordem que o próprio Deus estabeleceu. Ele diz: reconheça que as coisas que vos escrevo, Paulo está dizendo, são mandamentos do Senhor. E a razão disso, para essa distinção no lugar em que a mulher ocupa nas coisas de Deus, é explicada em outra passagem, que diz: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso está em 1 Timóteo 2, de 11 a 14. Adão não foi enganado, mas ele simplesmente decidiu seguir sua mulher na decisão que ela já tinha tomado. Eva foi na conversa da serpente e acabou enganada. Por essa razão, Deus não permite que a mulher ensine ou fale nas reuniões da igreja. A mulher é mais suscetível de ser enganada nas coisas referentes à doutrina. E mais uma vez, não sou eu quem está dizendo isso, mas a doutrina dos apóstolos. Não se trata de discriminação da mulher, não é nada disso. É uma ordem dada por Deus. A mulher tem a sua própria esfera de atuação bastante nobre, mas esta não inclui ensinar doutrinas aos homens. Este é um daqueles casos em que você não precisa beber da garrafa para saber o que tem dentro. Basta ler o rótulo. E se o rótulo diz Adventismo do sétimo dia, dentro você vai encontrar uma mistura de doutrinas com muitos erros. Eu não sei se você segue o Adventismo, mas se neste ponto você passar a querer defender essa religião, mandar e-mail para mim, bravo e irado, e querer, possivelmente você tenha se convertido a essa religião, e não especificamente a Cristo. Pessoas convertidas a uma religião defendem com unhas e dentes a organização e os seus líderes, sem se preocupar em verificar na Bíblia as suas doutrinas. Pessoas convertidas a Cristo serão como os varões de Bereia, pois o seu compromisso é com a verdade, e não com alguma religião, com líderes, com uma organização. Não. Lá em Atos diz que estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica,
pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Entenda que os meus comentários não são sobre as pessoas que seguem essa religião adventista, mas contra as doutrinas. Em suas fileiras de membros dessa religião podem existir muitos salvos, porém serão aqueles que depositaram sua fé não naquele sistema religioso e nas suas doutrinas, mas apenas em Cristo como Salvador, reconhecendo-se incapazes de guardar a lei de Moisés, que servia apenas para acusar o pecador, nunca para salvá-lo. A palavra de Deus diz: "E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado", escreveu Paulo em Romanos 7, versículos 10 ao 14. Muitas das doutrinas professadas no princípio pelos adventistas, baseadas nas visões da sua profetisa, foram depois abandonadas pelos dirigentes mais modernos daquela seita. Você pode pesquisar a história dela. É o caso, por exemplo, da doutrina da porta fechada, que dizia que em 22 de outubro de 1844, a porta da salvação havia se fechado para todos, exceto, obviamente, para os adventistas, não é? Das doutrinas que eles preservaram, estão totalmente erradas ainda. Está, por exemplo, a salvação pela guarda da lei, o sono da alma, a inconsciência dos que morrem até que chegue o dia do juízo, a aniquilação total dos ímpios, e segundo o adventismo, não há condenação eterna e os ímpios simplesmente deixarão de existir. Mas, sem dúvida, a maior blasfêmia que eles poderiam produzir é a de que Satanás é coautor da salvação. Para eles, o bode emissário de Levítico 16, versículos 22 e 26, seria Satanás. E aí todos os nossos pecados teriam sido carregados pelo diabo, não pelo Senhor Jesus na cruz, para então serem aniquilados juntamente com o diabo. Olha só. Há algum tempo eu recebi de um irmão com quem me correspondo umas cópias de páginas e livros de Ellen White, as quais eu li e me senti mal com aquelas afirmações daquela pretensa profetisa. Embora reconheça que possam existir, como eu já disse, muitos adventistas salvos, verdadeiros filhos de Deus, e talvez sejam até os mais humildes que não conhecem a doutrina adventista em profundidade, para mim, todos os 53 livros escritos pela Sra. White não inspiram a mínima confiança. Eu espero que me perdoe a sinceridade, mas eu digo isso fundamentado na palavra de Deus. Como eu já expliquei, em 1 Timóteo 2,12, nós encontramos: "Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido", outra versão fala de autoridade de homem, "mas que esteja em silêncio. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão." Para mim está perfeitamente claro que Deus não permite que a mulher ensine, pois ela é mais frágil. 1 Pedro 3,7 fala isso. E ela, assim, torna-se presa fácil de Satanás, como aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Adão não foi enganado lá no Jardim do Éden, não. A própria passagem diz: Adão não foi enganado, porque ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, mas Eva foi iludida pelo diabo. Sendo assim, nós temos que ter cuidado com algum ensino doutrinário proveniente do ensino de uma mulher, porque ele poderá estar mesclado com engano. Esta não é uma afirmação machista ou antifeminista, hein? Como alguns poderiam querer taxá-la, mas é simplesmente o que Deus diz na sua palavra, e nós devemos estar prontos a acatar a palavra de Deus, a menos que nós, obviamente, não façamos parte da família de Deus. Evidentemente, a mulher tem o seu lugar e o seu ministério entre crianças, entre enfermos, entre outras mulheres, como nós vemos no que aconteceu com Timóteo, que foi instruído por sua mãe e sua avó, mulheres dignas de terem os seus nomes registrados nas Escrituras, porque elas cumpriram a obra que Deus colocou nas suas mãos dentro da esfera permitida às mulheres. Ou então como a exortação que é dada em Tito, capítulo 2, para que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Portanto, o fundamento seguro e eficaz para nós rejeitarmos a doutrina da Sra. White está na própria palavra de Deus. Não permito, porém, que a mulher ensine. O que eu conheço a respeito do Adventismo já é suficiente para refutar as suas doutrinas. Um outro ponto-chave
para nós distinguirmos o erro, está na doutrina da salvação. Todas as religiões não cristãs, ou muitas das que dizem cristãs, mas estão permeadas de erros, pregam a salvação pelas obras. Anotou aí? Muitas religiões cristãs pregam salvação pelas obras. Se nós procurarmos saber o que a palavra de Deus diz a respeito de um sistema ou de uma religião que prega ser necessário guardar a lei para se receber a salvação, aí nós veremos em Gálatas 1,69 que o apóstolo Paulo chama de anátema, que significa maldito, o ensino, 1 de 6 a 9, Gálatas 1 de 6 a 9. Ele chama de maldito, o anátema, o ensino de uma salvação obtida por se guardar a lei e os mandamentos. Se você continuar lendo Gálatas, verá que eles estavam caindo no erro de supor que a salvação não fosse somente por graça, mas que dependia da guarda da lei. E o adventismo do sétimo dia, apesar de ter em seu seio muitas pessoas sinceras, traz uma doutrina maligna, o anátema, porque ensina que a salvação deve ser auxiliada por meio das obras, especialmente pela guarda do sábado. Existem ainda mais enganos da Sra. White, além de haver ensinado que a expiação dos pecados não foi completa na cruz. Ela também ensinou que a obra de Cristo só ficou completa em 1844. Ensinou que o Espírito Santo revelou grandes verdades a ela, a Sra. White, né, obviamente. Ensinou que a Bíblia tem muitos erros. Ensinou que os livros dela são inspirados e que só os adventistas serão salvos, desfrutando do reinado de Cristo sobre a terra. Mas como tem acontecido com religiões assim, muitas doutrinas professadas nas suas origens têm sido deixadas de lado ou mascaradas em prol do politicamente correto e de uma tendência cada vez maior ao ecumenismo. As religiões ditas cristãs têm adotado essa prática, nivelando por baixo as suas doutrinas para elas chegarem a um consenso e irem assim pouco a pouco se unindo aqui e ali, porque a vinda do anticristo vai exigir uma cristandade pasteurizada e unida no propósito de seguir o anticristo. Mas antes disso, os verdadeiros salvos, inclusive os que hoje ainda permanecem nesses sistemas, já terão sido arrebatados, pois são os salvos por Cristo e não por alguma organização religiosa. Esses salvos por Cristo é que são a verdadeira igreja que Cristo virá buscar. Por não saber se você segue ou não os ensinos de Ellen White, eu vou interromper a minha resposta por aqui até eu ter ciência disso. Se você realmente pertencer à religião adventista, não haverá qualquer proveito em eu tentar lhe mostrar pela Bíblia a razão de não guardar o sábado, porque daí você está seguindo uma religião que não crê no que a Bíblia diz, mas no que a sua profetisa Ellen White ensinou. Você continuará tirando suas conclusões das doutrinas ensinadas por uma mulher, algo claramente desautorizado por Deus. De nada adiantaria eu tentar curar o ferimento no pé de alguém se essa pessoa pretende continuar usando sapato com prego, né? Quando o alicerce de uma casa está fora do projeto original, todas as suas paredes, por mais belas e firmes que sejam, estão igualmente fora do projeto original. É uma questão de fundamento. Você segue as doutrinas ensinadas por essa mulher? Então, é preciso você resolver isso antes de querer entender outras coisas. Mas se não for este o seu caso, por favor, volte a escrever. Eu terei prazer em esclarecer este ponto do sábado, segundo aquilo que eu encontro na palavra de Deus.